nós iremos falar um pouquinho sobre trigonometria. Falaremos sobre alguns tópicos, alguns pontos principais. Primeiro, a translação de gráficos trigonométricos. Depois, a alteração da imagem dos gráficos trigonométricos. Mais à frente, expressões trigonométricas e funções trigonométricas. E por último, imagem de expressões e funções trigonométricas. Vamos lá começar. Translação de gráficos trigonométricos. O que é isso? Você vai apenas deslocar o gráfico, tá? Deslocar ou para frente, ou para cima, ou para baixo. Por exemplo, gráfico da função seno. Função seno, ao gráfico da função seno, você percebe que começa no ponto 0 e vai até 2π. De 2π em diante ela começa a se repetir. A imagem dela varia de -1 até o ponto 1. Repare aí o eixo y. Perceba que a função não ultrapassa essa faixa de -1 até 1. Agora, eu pego a mesma função seno e acrescento uma unidade na frente dela. O que vai acontecer? O gráfico da função seno vai subir uma unidade. Lembra lá do primeiro gráfico? Olha ele aí. O primeiro gráfico começou no ponto 0, mas o segundo começou no ponto 1, porque eu acrescentei o número 1 lá na frente. E a imagem dele vai variar de 0 até 2. É só você olhar para o eixo y. A ondinha ela não desce abaixo de 0 e nem sobe acima de 2. Agora eu vou pegar o mesmo gráfico da função seno e acrescentar 2 unidades. Ou seja, o gráfico vai subir 2 unidades. É bem simples. Se você acrescentar 1, ele sobe 1. Se você acrescentar 2, ele sobe 2. Se você acrescentar 100, o gráfico sobe 100. E se você subtrair 20, o gráfico desce 20. Subtrair 50, o gráfico desce 50 e assim vai, tá? Perceba aí que o terceiro gráfico começou no ponto 2, justamente porque eu acrescentei o número 2 na frente. É bem simples. E a imagem desse gráfico, dessa função, ela não ultrapassa o ponto 1 e o ponto 3. Ok? Ponto de mínimo 1, ponto de máximo 3. Isso daí é a imagem da função trigonométrica. Agora, eu irei alterar a imagem dos gráficos. Eu já estava alterando, mas dessa vez eu vou alterar de maneira diferente. Vejamos aqui, ó, novamente a função seno. Tá? A imagem aí é -1 e 1. E agora eu vou alterar a imagem de tal forma que eu irei mexer na amplitude do gráfico. Antes você via que o gráfico era o mesmo. Vou voltar aqui para você dar uma olhada. Olha aí. Perceba que as ondas são as mesmas ondas, né? Elas são paralelas. Agora, aqui mais à frente, as ondas já não serão mais a mesma. As ondas não serão do mesmo tamanho. Agora as ondas serão maiores. Por exemplo, f de x igual a 2 seno de x. A onda será maior 2 vezes. Ok? Porque eu multipliquei a função seno por 2. Então a imagem dela não vai ficar agora entre -1 e 1, e sim entre -2 e 2. E se eu multiplicar por 3? Aí a imagem vai ficar da seguinte forma. Olha o gráfico aí. Olhando para o gráfico, você já consegue extrair a imagem. Perceba que a onda não consegue passar -3 e nem 3. Sempre fica dentro dessa faixa. Por isso eu digo que a imagem é -3 e 3. Repare outra coisa. Tanto nessa situação como nas situações anteriores do outro slide, o período do gráfico não foi alterado. Repare que todos os gráficos se repetem de 2π em 2π, não é verdade? Eu só estou alterando a imagem dos gráficos. Beleza? Vamos avançar. Agora iremos falar um pouquinho da diferença de funções trigonométricas e expressões trigonométricas. O que é uma função trigonométrica? Chamamos de função trigonométrica aquelas que envolvem a trigonometria na sua lei de formação. Por exemplo, f de x igual a seno de x, f de x igual a cosseno de x, f de x igual a tangente de x, f de x cossecante de x e aí vai. Eu poderia também colocar f de alfa, f de y, g de x,
Não necessariamente fica somente o f de x, tá? Eu posso trocar. No lugar do f de x eu poderia colocar g de x. No lugar de f de x eu poderia colocar f de y. Por exemplo, aí na função f de x igual a seno de x eu poderia colocar f de y igual a seno de y, tá? Então, na função trigonométrica, só é função trigonométrica quando a função envolver a trigonometria na sua lei de formação. Existem outros exemplos. Agora, o que é expressão trigonométrica? Chamamos de expressão trigonométrica aquelas que apresentam as relações trigonométricas em seu conteúdo, porém não utilizam o termo f de x, g de x, f de alfa, g de alfa ou equivalentes. Por exemplo, seno de alfa mais 5, 1 menos cosseno de alfa, 3 vezes tangente de alfa. Você percebe que não apareceu aí f de x, nem f de alfa, nem g de x, nem g de alfa, nenhum termo semelhante. Por esse motivo, nós dizemos que não é uma função trigonométrica, e sim uma expressão trigonométrica. Isso vai mudar muita coisa? Olha, não vai mudar muita coisa em relação a cálculo, tá? Mas a metodologia, o modo como você resolve irá ser alterado, tá? Agora chegou a grande hora, atividades. Olha só essa questão. Determine o ponto de máximo e mínimo de cada expressão trigonométrica. Preste atenção que nós estamos falando de expressão trigonométrica. E eu destaquei aí, eu grifei o ponto de máximo e mínimo. Vou te explicar por quê. A expressão trigonométrica ela não tem imagem, porque ela não é função. Ela só tem ponto de máximo e mínimo, porque ela é uma expressão. Então, o primeiro exemplo, 4 mais seno de x. Vamos determinar o ponto de máximo e de mínimo dessa função. Você sabe que o seno de x ele varia entre menos 1 e 1. Aí está o seno de x variando entre menos 1 e 1. E eu já acrescentei de imediato o número 4. Ali do lado do menos 1. E lá no final acrescentei o número 4 do lado do 1. Por quê? Se a função seno varia entre menos 1 e 1 e eu acrescentei 4 unidades na função seno, então eu devo fazer a mesma coisa com a imagem. Colocar 4 unidades do lado do menos 1 e 4 unidades do lado do mais 1. Resolvendo, ficamos com essa expressão. Então, essa expressão trigonométrica, o ponto de máximo dela é 5 e o ponto de mínimo é 3. Outro exemplo, menos 2 seno de x. Agora você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque apareceu um menos aí. Em todas as questões que nós fizemos ainda não tinha aparecido um menos, tá? Teremos uma aula específica com o sinal de menos na frente. Teremos montagem de gráfico, isso nas próximas videoaulas. Então o que eu faço aí? Multiplico tudo por menos 1, porque o seno ele não pode ficar negativo. Quando eu multiplicar tudo por menos 1, olha como ficará. Ficará todo mundo positivo, exceto o número 1 que estava positivo e ficou negativo. Fique também atento que quando você multiplica por menos 1, o sinal de desigualdade ele inverte. Preste aí bastante atenção. Menos 1 vezes 1 é 1, inverti o sinal. Menos 2 seno de x vezes menos 1 é 2 seno de x, inverti o outro sinal e 1 vezes menos 1 é menos 1. Ok? Então, o ponto de máximo e de mínimo da função ainda não é esse. Por quê? Porque eu ainda tenho que multiplicar a imagem por 2. Multiplicando por 2, temos o ponto de mínimo menos 2 e o ponto de máximo 2. Ok? Iremos fazer agora funções trigonométricas utilizando esses mesmos exemplos, só para você entender a diferença na hora de resolver. Segunda questão, determine a imagem de cada função. Então aqui, ó, função tem imagem, expressão tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Se o seu professor não te disse isso, você está sabendo agora. Olha aí, f de x é igual a 4 mais seno de x.
Agora é função porque tem o termo f de x lá no primeiro membro. A forma de resolver será diferente. F de x equivale à letra y. É isso? Então y é igual a 4 mais seno de x. Implica dizer que seno de x é y menos 4. Eu isolei o seno de x. Você sabe que o seno de x possui imagem. A imagem do seno de x fica entre menos 1 e 1. E no lugar do seno de x eu vou jogar quem? Y menos 4. Joguei, substituí aí ao lado. Tranquilo. E agora eu irei mudar esse menos 4 de lugar. Eu colocarei ele para o lado do menos 1 e para o lado do mais 1. Lógico, quando eu faço isso, o sinal troca. O sinal do 4, tá? O sinal do 4 inverte. Olha aí. Menos 1 mais 4 mais 3. A desigualdade fica do mesmo jeito. E 1 mais 4, 5. Lembre-se, a desigualdade só inverte se você multiplicar por menos 1. Então, a imagem dessa função é ponto de mínimo 3, ponto de máximo 5. Se você percebeu bem, é a mesma imagem da expressão trigonométrica. Visualizou? Porém, o modo de resolver é diferente. Vamos resolver agora mais um exemplo. Letra B. F de x igual a menos 2 seno de x. Olha só. O f de x é y, que é igual a menos 2 vezes seno de x. Implica em dizer que o seno de x é menos y sobre 2. No lugar do seno de x, eu vou jogar menos y sobre 2. Passo 2 multiplicando o menos 1 e o 1. Olha aí. Já multipliquei mentalmente aí por menos 1. E eu fiquei com 2. Com essa situação aí. Y maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Ok? Prestou atenção aí no seguinte. Que quando eu multipliquei mentalmente por menos 1, o sinal de desigualdade inverteu, não foi isso? Então, pessoal, é isso daí. Pratiquem bastante, ok? E até a próxima.